e vamos iniciar aqui o nosso trabalho falando da Páscoa na visão espírita, né? Eu sei que hoje vai ter em muitos lares espíritas e até em casas espíritas distribuição de chocolates e kitzinhos com doces e etc, né? Colomba pascual, né, que a gente compra no supermercado, tem essas coisas. Mas o espiritismo nos ensina a não ficar dependente nem ligado aos atavismos, né, que são os comportamentos que a gente traz das vidas anteriores. Então, vamos nesse ano de 2021 avançar mais um pouco nessa direção, né, para que a gente não se ligue muito nessas coisas e procure ver o que essa mensagem de Páscoa realmente tem a ver conosco no contexto da doutrina espírita. Nós temos inicialmente que trabalhar com essa definição, né? O que ela é, né? O que significa essa palavra, né? Páscoa. Ela é uma tradição das religiões cristãs que celebram nessa época a ressurreição de Cristo, que ocorreu depois da sua crucificação e morte, né? Essa celebração foi iniciada pelos judeus antes disso, antes de Jesus morrer, né? Bem antes, e comemorava o êxodo dos hebreus do Egito, né? Eles estavam lá sob escravidão. Os hebreus foram escravos de vários povos das civilizações antigas, né? Foram escravos dos caldeus, foram escravos dos babilônios, foram escravos dos egípcios, e eram todos povos politeístas. E como no A Caminho da Luz, o Emmanuel descreve a missão desses povos, né? Ele fala que a missão do povo hebreu era trazer à terra a ideia do Deus único. Então, por isso, eles tinham que viver no meio dos politeístas, né? Que acreditavam em muitos deuses. Se eles tinham que levar essa semente, eles precisavam levar para um terreno onde essa semente fosse necessária. Então, eles serem escravizados tem a ver com a característica que o Emmanuel descreve no A Caminho da Luz, que é o orgulho muito forte do povo hebreu, do povo judeu. Quem tem muito orgulho precisa passar por situações em que esse orgulho será abatido, né? E ser escravo é uma delas. Mas enquanto eles eram escravos, eles estavam também semeando a ideia do Deus único nas culturas que os escravizaram. Então, é um jeito da providência divina aproveitar o mal para produzir o bem, né? Que é uma coisa que nós humanos temos que aprender pra caramba, né? A gente não sabe utilizar a coisa ruim que acontece para promover um bem. Nesse sentido, tem um evento, né, de quando as minhas filhas eram pequenas e a gente tinha ido fazer um piquenique no zoológico daqui de Brasília, e uma das minhas filhas colocou uma calça comprida que era a preferida dela. Quando tinha passeio, ela já queria colocar aquela calça, né? Só que ela começou a correr lá no lugar do parque e ela caiu e uma pedra de ponta mais áspera fez um buraco, né, na calça preferida dela. E ela começou a chorar, porque eu estraguei minha calça preferida, e agora, né? A minha amiga que estava comigo, ela é apaixonada por crochê. E ela tinha levado, né, os novelos que ela estava trabalhando num tapete. Imediatamente, ela pegou a agulha de crochê, os novelos coloridos, fez 3 flores de crochê rapidinho, pediu para ela trocar de roupa, colocar um short e levar a calça para ela. Quando ela terminou o trabalho, a calça não tinha mais um defeito, ela tinha um efeito. Uma das flores tinha coberto o buraco, as outras duas ela costurou na calça e criou um caulezinho conjunto, formando um buquezinho. Então, a nossa vida também tem que procurar isso, né? É a gente saber transformar defeito em efeito. Tira o D, que tudo se resolve, né? Mas até a gente se convencer a tirar o D é uma trajetória, né?
que a gente fica parado lá no sofrimento, na dor e etc. Então, quando os hebreus foram escravizados por essas diferentes civilizações, eles estavam, de acordo com a sabedoria da providência divina, transformando o mal em sementes do bem, né? Porque estavam semeando no seio do politeísmo a ideia do Deus único. E essa festa é uma festa móvel, tá? Ela não tem data fixa. Por quê? A gente vai ver mais dali para frente. Mas a Igreja Católica estabeleceu isso no século IV depois de Cristo, nos anos 390 depois de Cristo. É bem depois, né, que isso entrou para o calendário, mas já já a gente vai falar desse assunto. E a palavra Páscoa significa passagem, tanto no hebraico, quanto no latim, quanto no grego. Os três vocábulos, né, que são o Pacha, o Pesach e o Pascha, eles significam passagem, nos três idiomas, né? E passagem do que para quê? Vamos ver agora essa trajetória aqui também, né? Primeiro, que a Páscoa tem essa passagem, né? Tem relação com Moisés, com as 10 pragas do Egito e com o processo de libertação do povo hebreu do domínio judeu. Todo mundo se lembra, né? A gente assistiu Moisés, né? A gente assistiu os 10 Mandamentos, esses filmes todos de cunho religioso que falam das 10 pragas do Egito e mostram como elas se manifestaram, né? E Moisés estava negociando com o faraó a saída do povo hebreu, a libertação em massa de todos os escravos hebreus. Isso não é brincadeira, hein, gente? Tinha milhares de escravos providenciando para os egípcios tudo de que eles precisavam. Eles não iam soltar essa multidão inteira assim de graça, né? Teve um fight aí, teve uma briga forte, né? Entre Moisés e o faraó da época. Não adiantou, porque toda hora que vinha uma praga dessas, o faraó dizia que ia libertar, depois mudava de ideia. Então, ele, pelo livre-arbítrio equivocado, foi provocando cada vez mais desgraças, né, no seio do povo egípcio. Por quê? As águas se transformaram em sangue, as rãs cobriram as terras do Egito, o pó da terra se transformou em piolhos. Você imaginou a tragédia de um negócio desse? As moscas encheram as casas, os gados todos morreram porque a água ficou pestilenta, né? Contaminou todos os animais e eles morreram. As pessoas sofreram de úlceras na pele, caiu chuva de granizo matando homens, animais e plantas, os gafanhotos devoraram tudo, a escuridão cobriu a terra e toda vez o faraó voltava atrás, né? Então foi anunciada por Moisés uma última praga. Todo primogênito do povo egípcio iria morrer. E se ele não deixasse os israelitas saírem, a morte seria em grande massa. Mas ele indicou também que cada família deveria se juntar com outra, sacrificar um cordeiro e com o sangue do cordeiro pintar a porta e a soleira, né, da porta, os portais e a própria porta com o sangue do cordeiro. E, segundo a indicação de Moisés, fazendo isso, o anjo da morte não pararia nessas casas para provocar. Como é que o anjo da morte ia saber, né, quem era hebreu e quem era judeu? Estaria vinculado a esse sinal do sangue do cordeiro na porta, né? É por isso que entra na missa católica a questão do sangue, o sangue como salvação, né? Porque ele salvou da morte as pessoas que eram da cultura hebraica nesse momento da praga, né? E o faraó não deixou o povo sair, concordou, depois mudou de ideia de novo, né? E o próprio filho dele morreu, né?
O filho do faraó também foi sacrificado. E de acordo com o que Moisés havia relatado, o anjo da morte não entrou nas casas cujas portas estavam pintadas pelo sangue do cordeiro. Ele passava por elas, né? Páscoa, Pesach. Passei e fui procurar outra casa. Passei e fui procurar outra casa. Esse é o primeiro sentido da passagem na cultura hebraica, tá? Depois que o filho morreu, e aí o faraó resolveu não pagar para ver a 11ª praga, né? Já que as outras 10 tinham acontecido, ele havia perdido o próprio filho, ele resolveu não arriscar. Então, falou, então, pode sair, todo mundo pode sair. E para passar, para chegar ao deserto, buscar a terra de Canaã, que é como estava nas escrituras do Velho Testamento, tinha que passar pelo Mar Vermelho, né? E aí é a passagem que o povo faz pelas águas, né? Diz o texto bíblico que Moisés orou, tocou com o seu cajado nas águas e abriu-se um túnel. E aí o povo hebreu passou rapidamente. O faraó, mais uma vez, depois que o povo já tinha ido embora, mudou de ideia e mandou os soldados, né, trazerem os israelitas de volta. Quando eles chegaram perto, Moisés tocou de novo com o cajado nas águas e o mar foi engolindo o exército que tinha ido buscar os israelitas e levá-los de volta para a servidão. O texto bíblico, eu não vou ficar comentando aqui todos os símbolos, né, as mágicas que ocorreram e etc., o ocultismo, só quero explicar que a Páscoa tem esses dois sentidos. O anjo da morte passa pela casa dos hebreus, mas não fica. Ele vai procurar as que não estão marcadas com o sangue do cordeiro. E depois eles passam pelo Mar Vermelho para atingir a terra de Canaã. E nesse lugar onde eles ficam no deserto, eles ficam 40 anos no deserto, né? O que eles iam fazer? Eles iam se renovar, porque os longos períodos de escravidão que eles haviam passado nas culturas politeístas também haviam contaminado a crença do Deus único. E era preciso isolar esse povo de novo para que ele se reconectasse às suas crenças originárias. Então, Moisés ficou no deserto com esse povo durante 40 anos, fazendo eles voltarem às crenças e costumes originais. Quem é que tem paciência para cuidar de um povo, milhares de pessoas, 40 anos, para fazer o que eles têm que fazer? Hein? Paciência de missionário mesmo. Se não fosse, não dava conta, não. Eu, por exemplo, já teria desistido. Por isso meu nome não é Moséia, né? É Sheila. Agora, como foi que isso chegou até o cristianismo, né? Jesus, ele obedecia às festas do povo hebreu, depois que eles já estavam instalados lá na Galileia, né? E que existia Jerusalém, e que Jerusalém estava tomada pelo Império Romano, né? Toda a Palestina, na realidade, estava tomada pelo Império Romano. A Páscoa era comemorada anualmente, né? Como rememoração da fuga do Egito, é o Êxodo, né? É o que está escrito nos livros do Velho Testamento, chamado Êxodos. Então, nós temos aí, quando a Páscoa cristã tem sua origem, é Jesus chegando a Jerusalém em um domingo para iniciar as festividades da Páscoa judaica. E ele chega em Jerusalém e é recebido pela população com ramos de palmeira, ramos de arbustos, né? E aí se inicia o Domingo de Ramos, que é o primeiro dia da chamada Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa, com a ressurreição de Jesus, que é o dia de hoje, né, que nós estamos vendo. Nessa Semana Santa, Jesus faz algumas coisas bem interessantes, né? Nessa semana, ele encontra Maria Madalena e ela lava os pés dele, unta com óleo, perfuma, enxuga com os cabelos, né? E ele é advertido, né, pelos discípulos que ele não deveria deixar nenhuma mulher fazer aquilo com ele.
e ele repreende os discípulos e diz: ela me dá com amor e eu com amor recebo. Né? No Evangelho de João tem esse diálogo. E ele ainda fala, né, que o verdadeiro amor deveria ser demonstrado por eles também, mas como ela era que estava demonstrando, ele aceitava. Né? E aí ocorre, durante essa Semana Santa, a última ceia, que é chamada de a Santa Ceia. E Jesus, nessa ceia, ele faz uma confirmação das profecias de tudo que iria acontecer com ele. Essas profecias estão todas lá no livro dos profetas, né? Jeremias, Daniel, Neemias, Isaías, todos eles falam da vinda do Cristo. E ele relembra todas essas profecias e ele diz que, conforme o que está escrito no Velho Testamento, ele seria traído, seria negado, seria preso e morto. Mas que ele tinha vindo para isso, então ele não fugiria, né, dessa situação. A missão dele seria confirmada com esse ciclo todo. Ele também faz, depois dessa ceia, a cerimônia que a gente chama de a cerimônia do lava-pés, né? Assim como ele tinha recebido o cuidado, né, o carinho da mulher que lavou e perfumou os pés dele e se enxugou com seus cabelos, ele faz a mesma coisa com os discípulos. Ele lava os pés de cada um. E Jesus, então, diz para eles, né? Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Mas se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E o que significa lavar os pés? Né? Nós temos aí a simbologia do nosso contato com a terra. O povo nessa época não usava sapatos, usava sandálias. E essas sandálias eram abertas, então deixavam os pés das pessoas sempre muito sujos. Quando Jesus lava os pés de cada um dos discípulos e os enxuga, livrando-os da poeira, o que ele está querendo dizer é: desliguem-se do mundo material, porque o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para vocês estarem com o pé fincado na terra, vim aqui para que vocês coloquem os corações e as mentes ao alto, né, na direção do céu, na direção do reino espiritual que eu vim instalar sobre a terra. Né? Então, a cerimônia do lava-pés é Jesus se inclinando sobre nós e nos ensinando a nos desligar dos apelos do mundo, né? Para que nós consigamos fazer a nossa renovação espiritual da maneira adequada. Tudo o que ele prevê acontece, porque na quinta noite, no Horto das Oliveiras, onde ele tinha ido para orar, ele é preso e levado para Jerusalém e passar pelo suplício da Sexta-feira Santa, né? Que é isso aqui. É a caminhada dele carregando a cruz, né? E ele é interrompido 2 vezes nessa caminhada, né? Por uma mulher, que é a Verônica, que enxuga o rosto dele, e aí esse pano no qual ela enxuga o rosto de Jesus é que dá origem à peça chamada o Santo Sudário, que guarda a impressão do rosto de Jesus. Né? E ela já foi estudada por tudo quanto é tipo de ciência possível e imaginável, e ninguém consegue entender como é que esse rosto foi impresso ali, porque não há tinta, não há pigmento. E numa época em que não existia tecnologia 3D, impressora 3D, nem etc., o rosto dele aparece nesse pano, né? E ele é guardado no Museu do Vaticano como uma peça rara que sustenta tanto a teologia quanto a filosofia da Igreja Católica. A segunda vez em que Jesus é parado nessa estrada é quando ele encontra Simão, Cirineu, porque ele cai sob o peso da cruz e aí aparece esse homem que o ajuda a carregar. Né? E são lições que daqui a pouco a gente vai ver. Né?
E na Sexta-feira Santa culmina-se com a crucificação de Jesus entre os dois ladrões, Barrabás e Dimas, e a morte dele ao final do dia. Depois, o sepultamento. E quando Maria vai visitar o túmulo, ela vê que não existe mais nenhum corpo lá dentro, né? E a profecia dizia que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, é a sexta, a paixão de Cristo. No sábado, é o sábado de aleluia, né? E as pessoas têm aí o grande ícone, que é o Judas, né? Judas se suicida. Depois que ele acompanha a morte de Jesus, ele devolve o dinheiro que ele recebeu do Sinédrio para fazer a traição e ele se suicida. E depois passa encarnações, 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 se expurgando dos dois males, né? Enfrentando todo tipo de sofrimento até limpar a sua alma desse grande erro. E Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Na hora que ela vê que não tem corpo nenhum no túmulo, ela sai apavorada e se encontra com ele do lado de fora. E ele se revela a ela, né? A mulher que o amou e acolheu acima de tudo, porque ele a livrou de sacrifícios e injustiças, né? Em nome do machismo e da constituição muito injusta da época, ela seria apedrejada e ele consegue que ela não seja, por conta daquele simples dizer, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sobre essa figura, Maria Madalena, eu recomendo que a gente assista uma série de biografia histórica na Netflix, que é Maria Madalena. Eu tenho duas grandes amigas historiadoras que disseram que a pesquisa histórica está impecável, impecável. Então, eu recomendo que a gente aprofunde um pouco os estudos sobre essa grande figura e veja como é que a sabedoria de Jesus retirou uma mulher da situação de fragilidade quando ela realmente não merecia estar submetida a tudo aquilo pelo que passava, né? Depois de aparecer a Maria, ele aparece a discípulos na estrada de Emaús. E os discípulos caminham com ele um tempo até que reconhecem ele, né? Então ele aparece de uma forma que não é a forma explícita como eles se lembravam dele, depois ele se mostra como realmente era, e os discípulos também o reconhecem. E ele aparece depois para o grande coletivo, né? Tem muita gente nesse dia, que é o domingo, né, de Páscoa, mostra a ressurreição, é o dia que ele encontra Maria, e a ascensão do Cristo é dias depois, né? Nós temos aqui esses três grandes eventos em que Jesus demonstra que ressurgiu como estava na profecia e que ascende aos céus, né? Então, depois dessa história toda, como é que, afinal, coelho e ovos entraram na comemoração de Páscoa, né? Como é que esse enigma aí a gente pode decifrar? Aí a gente tem que fazer, de novo, uma volta histórica, né? Nós temos dois grandes vultos de autoridade no Império Romano que são responsáveis por essas introduções. O primeiro deles é o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo. E ele se converteu ao cristianismo por quê? Olha, 313 anos depois de Cristo, os cristãos continuavam sendo perseguidos, continuavam sendo levados para o circo. Eles eram considerados marginais, criminosos. Qualquer soldado com uma denúncia de que havia um cristão em tal lugar podia invadir o lugar, prender a pessoa, matar na hora se quisesse. Era julgamento sumário, não tinha nem oportunidade de ser submetido a uma apreciação da justiça maior, né? 313 anos depois disso, Constantino estava envolvido numa guerra e ele já havia perdido várias batalhas, várias. E aí ele escreve para o templo dizendo que ele havia sonhado com um estandarte. Nesse estandarte havia uma cruz e, né, abaixo dessa cruz estava dito uma frase: In hoc signo vincis.
com este símbolo vencerás. E a cruz era o símbolo dos cristãos, porque Jesus havia sido crucificado, né? Pedro depois tinha sido crucificado também, mas uma cruz de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser sacrificado como Jesus tinha sido. Então ele manda inverter a posição da cruz para ele ser colocado, porque ele também estava lá, né, com essa questão da negação tripla a Jesus na consciência. Então ele também estava procurando a sua expiação. E aí a cruz tinha se transformado no símbolo do cristianismo e Constantino sonha que com a cruz no estandarte e escrito com este símbolo vencerás, ele poderia se tornar o ganhador da última batalha. Ele então manda fazer esse estandarte com a cruz e na hora que ele realmente ganha, ele diz, tudo bem, então estava certa a profecia. Já que foi o símbolo cristão que me fez ganhar, eu vou me converter ao cristianismo. E aí ele se converte e passa a permitir o culto dessa religião em todo o império. Então, de crença marginal a crença permitida, isso ocorre, essa trajetória, né, essa passagem ocorre durante o Império de Constantino. Alguns anos depois, em 391, é o imperador Teodósio. Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial de Roma. E aí se inverte. Todas as religiões pagãs é que começam a ser perseguidas. E a igreja cristã começa a ganhar força como uma instituição muito poderosa. Aí é mais uma vez uma aliança entre religião e Estado, fazendo com que a igreja se transforme numa força de comando e passe a ser também uma força unificadora do novo Império Romano já cristianizado. Só que os sacerdotes pagãos, eles não ficam nem um pouco satisfeitos com isso, né? Porque assim como os sacerdotes hebraicos do Templo de Jerusalém, ele recebia muito dinheiro, né? A religião politeísta também era centrada na questão das oferendas, com animais, com pedras preciosas, com dinheiro, com terras, e eles ficam absolutamente enfurecidos com Teodósio quando saem de religião oficial para religião marginal, invertendo a posição anterior com relação ao cristianismo. Então, para evitar um levante geral e mais uma guerra interna no império, ele reúne o conselho dos sacerdotes e faz uma mistura, uma mescla do cristianismo com o paganismo, associando símbolos e práticas para que as duas religiões pudessem conviver mais ou menos em paz e continuar usufruindo mais ou menos dos mesmos privilégios, como se fosse uma transição. E aí entra o calendário da agricultura no calendário cristão. E aí é que se determina que o dia do nascimento de Jesus é o dia 25, que é, na realidade, uma comemoração pagã nessa data. Entram muitos símbolos, muitas práticas, como os ovos e o coelho, que eram ligados à ideia da fertilidade. Então, isso é agregado às festividades da Páscoa cristã e da Páscoa judaica. Os dois construtos foram introduzidos tanto no povo hebreu quanto no grupo dos cristãos. E aí a Páscoa judaica ocorria na primavera, né? Juntou, então, as comemorações primaveris. A vida se renova após o inverno. Então, mais ou menos 400 anos de elaboração até a gente chegar a essa junção. E, a partir daí, foi ficando cada vez mais consolidado o comércio, né? Porque a religião produz um comércio. A gente tem o comércio gospel, né? Que hoje em dia é um filão de mercado absolutamente dominante. Dentro da própria doutrina espírita, a gente tem isso. A gente tem camisetas para os encontros, tem os livros, tem as apostilas, tem uma série de coisas, né, que a gente vai agregando à nossa cultura religiosa, porque existe isso, não é porque nós
somos espíritas que isso acabou, né? Isso tem. E é preciso que a gente tome cuidado para não ir comercializando cada vez mais e a gente não se tornar os vendilhões do templo que foram expulsos por Jesus, né? É preciso a gente manter o equilíbrio, a harmonia, para não ficar trabalhando com os excessos, tá? Deu para entender essa trajetória de mais ou menos 400 anos até a gente chegar no ovo e no coelho? E aí, quando chega lá em 1800 e pouco, a Revolução Industrial, começa a produção em massa de muitos itens, né? E hoje em dia a gente vê isso, ovos de chocolate produzidos por mãos mecânicas, linhas de produção completamente automatizados, transportados em caminhões frigoríficos que chegam nos supermercados, aí cria aquele marketing todo, vão vender, comprar quantos por quantos, né? Aí a ideia de Páscoa, de fuga da escravidão, de ressurreição de Jesus já foi para o espaço, né? Tudo já foi detonado pela prática comercial massiva, que é o que a gente vive hoje, e é contra isso que o Espiritismo precisa se colocar, né? Para que a gente não se deixe engolir pelo consumismo herdado desses movimentos anteriores, né? Qual é o lugar da Páscoa no Espiritismo? Mas a doutrina espírita não comemora a Páscoa, não mesmo. Mas os espíritas comemoram. Os espíritas ainda se deixam governar pelos atavismos, né? Os espíritas ainda colocam distribuição de ovos de chocolate, docinhos, coelhinhos decorados, não sei o quê, nas aulas de evangelização, gente, pelo amor de Deus. Não. Né? Não vamos ensinar isso para as nossas crianças. A gente está evangelizando para libertar desses condicionamentos, não é para reforçá-los, né? Nossos filhos, nossos netos, a gente faz isso com eles o tempo todo, né? Aqui na minha casa a gente tem uma prática, para não deixar de comer o chocolate, passa tudo. Aí quando o povo começa nas liquidações, a gente vai lá, resgata, quebra, põe nos potinhos, então perde o formato do ovo, a gente come o chocolate, mas desvinculado da data, desvinculado da prática, desvinculado do contexto, né? Aproveita a promoção, porque todos nós somos humanos, né? Precisamos de um docinho de vez em quando, mas a gente não está reforçando esses esquemas de crença ligados à doutrina espírita, que aí é que está o perigo, né? A gente não pode reforçar. A doutrina espírita veio para renovar a nossa mentalidade. Então, a gente não pode repetir os mesmos erros que já foram cometidos até agora, né? E tem alguns pressupostos que a gente pode utilizar para conversar sobre isso com as pessoas, né? Jesus não é só um profeta. Ele é o governador do planeta Terra. Governador espiritual do planeta Terra. Ele está conosco desde a criação deste sistema e deste mundo. Ele está acompanhando o desenvolvimento de todos os bilhões de almas que existem ligadas a este planeta. Ele é um dos responsáveis pela nossa coletividade. Então, ele não é um profeta que morreu crucificado, cumprindo profecias que estavam lá desde não sei quanto tempo antes de ele nascer, né? É muito mais do que isso. Mas a nossa mente ainda entende as coisas de forma pequena. Então, nós apequenamos o papel e a figura de Jesus pela nossa incapacidade de reconhecer toda essa grandeza, né? E é uma coisa que realmente nós não devemos fazer. Precisamos mostrar para as pessoas que aquilo que aconteceu não é um fenômeno material, é um fenômeno espiritual por natureza, né? Outro pressuposto é que rituais e símbolos não fazem parte da doutrina espírita. A gente não tem imagens, né? Não tem coisas que lembrem obrigatoriedade de agir dessa ou daquela maneira, uma sequência decorada para fazer as coisas. Não devemos ter. Se em algum lugar houver, é porque nós ainda estamos equivocados e precisamos nos livrar disso, né?
Outra coisa, que é o fenômeno da ressurreição, né, que se fala na Páscoa, na doutrina espírita, ela não é compreendida dessa forma, ela é compreendida como reencarnação, né? O corpo se liberta do espírito, o espírito permanece, e esse espírito que permanece volta a um novo corpo. Não há como ressurgir no mesmo corpo, porque ele já se decompôs, né? E a gente não vai usar aquilo que já morreu, né? O corpo ele volta, a sua matéria volta à matéria. É aquilo que está escrito, és pó e ao pó retornarás, né? O corpo material vai se desfazer na matéria da qual ele veio. O espírito é que vai retornar ao plano espiritual para rever a sua vida, para identificar onde errou, onde acertou e planejar uma nova existência, que é realmente um recomeço, né? Os hebreus se libertaram dos egípcios, né? Nessa negociação maluca aí entre Moisés e o faraó. Mas a nossa liberdade, ela não deve vir em um dia, ela tem que ser uma busca cotidiana, né? Exercendo o nosso livre-arbítrio cada vez com mais consciência, cada vez com mais propriedade. Então, a nossa liberdade não vai surgir num domingo, ela vai surgir do meu esforço em me tornar mais consciente, mais responsável e praticar o meu livre-arbítrio cada vez com mais clareza. E, nesse sentido, cada dia que a gente vive é um novo convite à renovação interior. Então, se eu acordei hoje, eu tenho mais uma chance de ser melhor, né? De agir melhor, de pensar melhor, de fazer melhor. Assim como Santo Agostinho recomenda lá naquela parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, né? Em que ele fala do autoconhecimento, para a gente, ao final do dia, se examinar, estabelecer o que fez de certo, o que fez de errado e ter o firme propósito de melhorar aquilo no dia seguinte. É esse o nosso processo de renovação. Não existe outro. E se a gente não cumprir esse, aí sim é que vão vir os grandes problemas, como o faraó enfrentou as grandes pragas e sempre voltou atrás, né? Nas boas intenções, nós também vamos enfrentar as nossas pragas nas nossas vidas, se a gente não estiver tomando as decisões adequadas, né? Aí vão vir os sofrimentos para nos levar à renovação interior, que nós não estamos querendo fazer de forma tranquila pela autorreflexão, né? Outro pressuposto importante é que não existe salvador de ninguém. Nem Jesus nos salva. A gente evolui por meio das vidas sucessivas e não somente neste mundo, em outros, até a gente atingir a perfeição. Então, essa coisa de Jesus é o meu salvador, né? Eu estou salvo porque acredito em Jesus. Eu me salvei porque me batizei. Não, ninguém se salvou de nada. Ou você se salva a cada dia pelo seu esforço próprio, ou então, sinto muito, não vai haver um Messias para te tirar da confusão, né? Até para tirar os espíritos do umbral, o desejo de renovação tem que ser genuíno, porque senão os socorristas que vão não conseguem tirar. Todo mundo aqui já deve ter lido o Obreiros da Vida Eterna, e o André Luiz descreve a hora em que a caravana, presidida pelo instrutor dele, vai até as zonas infernais, como ele chama, né, para recolher alguns espíritos que já estejam prontos para saírem do sofrimento e entrarem no esclarecimento mais profundo. E eles lançam redes aos abismos, né? E tem um monte de espírito gritando: ai, me salva, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Naqueles em que o desejo é genuíno da renovação, provoca-se um fenômeno interessante. Eles conseguem se segurar nas redes e são retirados. Naqueles em que o desejo é só mentira, né? É só uma intenção fraquinha, é só um fingimento, uma atuação teatral, a rede se dissolve e a entidade não consegue segurar na rede para ser retirado
do abismo. Então, se a gente não estiver nessa predisposição sincera de sair do erro e encontrar uma nova forma de agir, não tem socorrista que consiga nos tirar de onde nós estamos, não. Nós precisamos querer. E isso tem que estar tão claro para nós, no nosso mundo interior, que nada no mundo exterior consiga abalar. Então, a ressurreição de Jesus, de acordo com a crença judaica e a crença cristã, não nos salva de forma nenhuma, mas nos mostra que todos nós podemos ressurgir em espírito a cada esforço genuíno que a gente faz em direção ao bem, né? E isso é que é a grande lição. Outras coisas que a Semana Santa, né, entre muitas aspas, nos ensina, né? Não vamos buscar o aplauso das multidões. Quem estava lá abanando Jesus com ramos de palmeira e arbusto, também estava lá na hora da crucificação aplaudindo. É o criminoso mesmo, né? Estava lá levantando a mão quando diz: quem que vocês querem que eu liberte? É Jesus ou Barrabás? Barrabás! A mesma multidão que aplaude é aquela que espinafra. Então, nós temos que estar de consciência tranquila dentro da nossa consciência. Precisamos estar com o nosso autoaplauso muito pronto, para a gente saber, não, eu estou fazendo o que é certo. O mundo inteiro pode estar me atacando, mas se eu estou fazendo o que é certo, eu estou com a minha consciência tranquila. E esse é o único aplauso verdadeiro que a gente pode desejar, né? Outra lição que a gente tira da Semana Santa é oferecer ajuda espontânea a quem sofre. Simão Cirineu se oferece para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E a Verônica enxuga o seu rosto, né, limpando do suor e do sangue. É um jeito de oferecer alguma coisa que parece muito simples, mas que na realidade toca na nossa sensibilidade. Na maioria das vezes, nós não somos capazes de parar a nossa rotina para ir ajudar alguém. A gente diz assim, não, o dia de eu ajudar é o domingo, o dia de eu ajudar é o sábado à noite, o dia de eu ajudar é a quinta de tarde. A pessoa está com necessidade naquela hora. A cruz dela está pesada naquele momento. Ela está precisando limpar o suor e o sangue naquele instante da trajetória. Ela caiu com o peso da vida, foi naquele momento. Então, a gente também precisa aprender a oferecer ajuda na hora em que ela realmente for necessária, né? Nós precisamos aprender também a fidelidade no sofrimento. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? O soldado chega perto dele e fala, mas eu te vi com o Nazareno que está sendo crucificado. Ele, não, eu não. Era outra pessoa, não era eu, né? E 3 vezes. Né? Quando ele faz isso a terceira vez, ele se lembra da profecia confirmada por Jesus na Santa Ceia, e aí ele entra em arrependimento. E ele se torna o grande líder dos cristãos após a morte de Jesus, para reequilibrar a própria consciência, né? Ele não foi fiel na hora do sofrimento. Quem ficou junto dele o tempo todo foi a mãe e foi o João. Qualquer hora é tempo de mudar e se conectar ao bem, né? Maria Madalena é o grande ícone e é para ela que Jesus aparece pela primeira vez. Então, o modo mais genuíno que nós temos de encontrar Jesus em nosso coração é desistir do que a gente estava fazendo de errado e assumir novas práticas mais adequadas, né, à nossa trajetória como cristãos. Quando Jesus encontra com os discípulos, ele é narrado nos evangelhos a reação de Tomé, né? Eu não acredito que seja o Senhor. Que estava preso lá, estava sangrando, né? Tinha chagas, tinha feridas abertas. Aí Jesus estende a mão e diz, Tomé, toca minhas chagas. Depois que ele toca, ele crê. E Jesus diz, você é feliz porque tocou e acreditou, mas bem-aventurado aquele que não precisa tocar para crer.
Então, é o nosso exercício de fé, né? Porque a fé trabalha com a inconcretude, é com aquilo que não se manifesta materialmente. É aquilo que muitas vezes está oculto aos nossos olhos, aos nossos sentidos. E ainda assim, a gente acredita. E nós precisamos reviver essa fé que não precisa tocar para crer. A que examina pelo pensamento, a que sente pelo coração, né? E nós precisamos ter coragem de cumprir as missões que nos estão destinadas. Porque vai haver traição, vai haver deserção e vai haver incompreensão de toda parte. Muitas vezes, de dentro da nossa família, é que vai vir o golpe fatal. Gente que não quer fazer o culto junto conosco, que não nos acompanha nas atividades, que nos critica profundamente por essa escolha ou aquela outra, né? E nós precisamos ouvir, perdoar, refletir para ver se realmente não há nada que a gente possa ajustar, né? Porque não é porque a gente é religioso que a gente vai estar 100% certo, né? Vamos nos lembrar que quem mandou Jesus para a cruz foram os sacerdotes do Sinédrio. O Pilatos não tinha força sozinho para fazer aquilo. Se ele não tivesse a anuência e a ajuda das autoridades religiosas, ele não poderia ter feito. Mas eles fizeram. Então, não é porque só nós sermos religiosos vai nos levar para o caminho da salvação. Não é isso. Às vezes, as pessoas que nos criticam estão dizendo coisas importantíssimas que nós não temos coragem de declarar para nós mesmos. Então, nós precisamos ouvir com fraternidade, com paciência, pensar para ver se realmente tem alguma coisa que pode ser ajustada ou não, para ter a consciência tranquila de seguir em frente, né? Porque a consciência tranquila é o único modo possível de nós subirmos aos céus, como Jesus fez, né? O espírito livre dos pesos da matéria, ele controla onde está, para onde vai, né? O espírito, no nosso estado evolutivo, ainda sofre daquela síndrome mineira, né? Concossô, Dom Covim, Poncovô, né? Não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, nem sei para onde vou. Uma vez eu vi isso escrito numa camiseta, né? E estava muito engraçado, né? Concossô, Dom Covim, Poncovô. Meu Deus, que dialeto africano é esse, né? Indígena. Quando eu entendi, cara, eu ri pra caramba. Mas a nossa vida inteira é como se fosse esse estado de perplexidade, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde que eu estou indo? Aí a doutrina espírita vem e nos explica tudo. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, em processo evolutivo contínuo até atingirmos a perfeição. Então, a nossa origem é a criação divina e o nosso destino é a comunhão com Deus. Pronto, acabou. Tudo que a gente passar entre esses dois pontos é trajetória e é passageiro, é passagem, é Páscoa, né? Tudo que nós estamos passando é passageiro. De uma vida para outra a gente passa e a gente deixa para trás uma coisa e adquire outras na próxima vida. A gente está de passagem em passagem até atingir essa redenção maior e chegar lá à categoria dos espíritos puros, que são as forças universais por meio das quais a providência divina se manifesta em toda parte, né? Nós temos aqui essa pedra que está lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Então, a nossa Páscoa deve estar nesse padrão aqui, ó. Eu nasci, estou vivendo, vou morrer, vou renascer e vou progredir. E para isso eu preciso mover a minha vontade consciente nessa direção. Porque senão os automatismos do mundo nos engolem e a gente começa a andar no piloto automático e cometer muitos erros, né? Nossa consciência, nosso livre-arbítrio tem que ir se desenvolvendo a cada dia mais, né? E para esta Páscoa e para todos os dias do ano,
oração, perdão, gratidão, amor, paz e fé. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Durante essa semana, né, esse convite à reflexão maravilhoso, e eu queria que vocês pusessem um pouquinho mais como nós deveríamos nos comportar nesses momentos. Olha só, eu vou partir do pressuposto que a gente está falando dos rituais de outros contextos, né? Os rituais de outros contextos nós respeitamos sem nenhuma ressalva, ponto final. Né? Emmanuel diz que em matéria de religião, cada um se posiciona no degrau que lhe é próprio. Então, a gente vai deixar cada um seguir sua trajetória. Assim como existe aquele ditado, todas as estradas levam a Roma, porque Roma era o centro do poder e ela precisava centralizar o acesso, né? Todos os caminhos religiosos levam à espiritualidade. Então, nós não podemos criticar nem abominar nada que seja legitimamente espiritualizante. Mas nós temos o dever de pelo menos colocar um grilinho na cabeça da pessoa se ela estiver passando por alguma coisa que não é legitimamente espiritualizante. Ah, eu vou deixar de comer porque eu tenho que doar para a minha igreja. Pelo amor de Deus, pensa sobre isso, né? Pense sobre isso, tá? Ah, mas é que o bispo convocou, não sei o quê. Pense sobre isso. Onde é que o bispo mora? Informe-se sobre ele, né? Veja se Jesus recomendaria você doar para o bispo ou doar para alguém que é seu par, que mora ali na casa do lado, que está passando fome, né? Então, e a gente tem que fazer isso não espinafrando a pessoa, né? Tem que fazer isso com amor, com caridade, né? Com o desejo legítimo de instruir, de esclarecer e fazer a mente da pessoa trabalhar em outro patamar. Não dá para ela respostas prontas, mas fazer perguntas. Sócrates empregava esse método da maiêutica, né? E ele dizia assim: quem sabe perguntar não precisa responder. Tanto que quando você lê os diálogos socráticos na obra de Platão, né, porque Sócrates não escreveu nada, Platão que escreveu, você começa a ler os diálogos de Platão, Sócrates só faz pergunta. As pessoas vão falando, aí do que a pessoa fala, ele pergunta uma coisa. Aí a pessoa, nossa, mas é mesmo, isso assim, assim. Aí ele faz outra pergunta, até que no final a própria pessoa se responde. Ele não dá resposta nenhuma. Então, quem sabe perguntar não precisa responder. Jesus diz assim, os reis têm grandes palácios, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, a atitude combina com quem? Combina com o palácio que condenou Jesus ou combina com Jesus que estava junto do povo, ajudando todo mundo sem nada cobrar, né? A gente precisa exercer com equilíbrio o nosso papel de esclarecedores sem desconsiderar o que a pessoa está fazendo. Porque se nós formos contundentes, desrespeitosos, nós vamos estar, por nosso intermédio, afastando a pessoa do conhecimento mais profundo. E ela vai rejeitar a nós e aquela mensagem que a gente ainda pode fazer chegar a ela, né? De alguma forma. Então, os rituais que os outros fazem não nos dizem respeito. Nós precisamos cuidar para que dentro da nossa casa espírita, do nosso lar espírita, a gente não traga os rituais externos para modificar, deturpar a proposta da doutrina espírita, que é de simplicidade e verdade, né? Perfeito, adorei. E me fez me questionar, precisa mesmo de ovo de Páscoa caríssimo na Páscoa? Com certeza não precisa, já te digo logo, né? Com certeza não precisa. Se você quiser mesmo fazer,
compre você mesma uma barra de chocolate, trabalhe com a sua família para fazer os chocolates que você quiser, e pode sair da forma do ovo, pode ser bombom, recheado com o que a pessoa quiser, mas todo mundo trabalhando juntos para todo mundo ofertar para todos, né? Porque a última ceia dos hebreus dentro do Egito foi assim: vocês vão fazer o pão sem fermento e beber o vinho com água e andar. Vai caminhar todo mundo junto. E um ofertou para o outro. Quem não tinha, porque era todo mundo escravo, né? A mesa que estava vazia foi preenchida com a oferta do vizinho, até eles saírem juntos para caminhar. Então, que a gente consiga modificar essas práticas capitalistas, consumistas, pelo amor de Deus. É tanto papel celofane, é tanto lixo, é papelão, é caixa, é fita, é um lixo gigantesco que a gente gera para o meio ambiente, né? O espírita, ele tem que ser responsável socioambientalmente, né? Tem que mostrar amor pelo planeta. A gente não demonstra amor pelo planeta gerando lixo em série. Não demonstra, né? Vamos mexer na nossa prática para que ela seja mais coerente com a doutrina que a gente abraçou. Sem coerência, não há como a gente expandir a crença espírita da forma adequada. A não ser que a gente queira fazer igual Teodósio, né? Chamar todo mundo e fazer os conchavos, as alianças, né? A gente é espírita, mas a gente traz isso daqui para cá para você se juntar. Não, pelo amor de Deus, né, gente? De Teodósios e Constantinos já estamos cheios. Verdade.